Título: A Revolta Selvagem, a Tomada do País. A savana queimou. Não foi um incêndio natural, não foi um acidente, foi o resultado direto da negligência humana. Eles cortaram árvores sem pensar, abriram crateras na terra em busca de riqueza, despejaram veneno nos rios e chamaram isso de progresso. Mas o progresso deles era a morte da nossa origem. O céu escureceu, o chão rachou, os animais correram, mas não havia para onde fugir. E no meio das cinzas, o rugido se ergueu. O leão supremo, eleito pela sabedoria da natureza, observou em silêncio. Ele viu as feridas abertas na terra, os corpos tombados dos seus irmãos, o ar sufocado pela fumaça. E então ele falou, não com raiva, mas com decisão. Eles foram longe demais, disse o leão. Feriram a terra, feriram a vida, feriram a memória. E agora chegou o momento. A savana tomará o país. A casa presidencial será ocupada, não por vingança, mas porque a natureza precisa governar. Ao seu lado, o macaco conselheiro assentiu. Todos os ministérios estão prontos. Educação, saúde, justiça, meio ambiente, economia, comunicação. Cada animal tem uma missão. Cada missão tem um propósito. A marcha começa agora. O rugido do leão ecoou pela clareira. Não era apenas som, era decreto, era lei, era o início de uma nova era. A decisão não foi tomada por impulso. Foi tomada por necessidade, por sobrevivência, por justiça. Os humanos ignoraram todos os sinais. As chuvas que não vieram, os rios que secaram, os animais que desapareceram. Eles continuaram a construir, a consumir, a destruir. E agora, a natureza responde. O dia da tomada do país não é um dia de guerra, é um dia de restauração. A savana não quer dominar, quer curar, quer proteger, quer ensinar, mas para isso precisa ocupar, precisa governar, precisa rugir. E assim, com cada ministro em marcha, com cada vice em alerta, com cada animal em posição, o governo da vida começou a se mover. A savana despertou e não voltará a dormir. Ministério da Estratégia, o plano invisível. Enquanto o rugido do leão supremo ecoava pela savana, a ministra da Estratégia já estava em ação. Águia, senhora dos céus, não esperava ordens. Ela antecipava. Com olhos que enxergam além do horizonte, ela sobrevoava as cidades humanas, estudando cada rua, cada torre, cada ponto vulnerável. A tomada do país não seria feita com força bruta, seria feita com precisão. Mapas prontos, declarou a águia diante do conselho. Rotas traçadas, o ataque será invisível. Quando os humanos perceberem, já será tarde. Ela não falava de guerra como os homens a conhecem. Falava de estratégia selvagem, de inteligência natural, de movimentos calculados com base no vento, na terra, nas estrelas. As cidades humanas seriam redesenhadas. Os centros de poder cercados por rotas que só os animais conhecem. Os olhos da savana estariam em todos os cantos, e nenhum humano saberia de onde viria o golpe. Ao seu lado, o vice, Falcão Mensageiro, afiava as garras e preparava os pergaminhos. Levarei ordens com precisão. Onde a águia não puder estar, eu estarei. Nenhuma mensagem se perderá, nenhuma estratégia será falha. O Ministério da Estratégia não dormia. Enquanto outros curavam, julgavam ou marchavam, a águia planejava. Ela sabia que a vitória não dependia da força, mas da visão. E visão era o que ela tinha de sobra. Ela dividiu o país em zonas de ação. Cada ministério teria um território. Educação nas escolas humanas, saúde nos hospitais, justiça nos tribunais, meio ambiente nas áreas devastadas, finanças nos centros de consumo, comunicação nas redes e telas. E ela, a águia, estaria acima de todos, guiando cada passo, cada voo, cada rugido. Não haverá improviso, disse ela. A savana não age por instinto, age por sabedoria, e os humanos que se acham superiores aprenderão o que é estar um passo atrás. O plano estava em marcha,
E como o vôo da águia, ele era silencioso, veloz e certeiro. A tomada do país não seria anunciada, seria sentida, seria inevitável. Ministério do Meio Ambiente. A terra não é coisa. Enquanto a savana avançava com estratégia, cura e justiça, o Ministério do Meio Ambiente se tornava o coração da revolução. O panda, ministro da terra, não falava com fúria, falava com dor. Ele sentia cada árvore caída como uma ferida em seu próprio corpo, cada rio poluído como um veneno em sua alma. E agora, com a decisão tomada, ele se ergueu para restaurar o que foi perdido. Sem raiz não há futuro, declarou o panda diante do conselho. Sem floresta não há ar, sem rio não há vida. Os humanos esqueceram isso, mas nós vamos lembrar. 4 medidas guiaram seu ministério. Reflorestamento obrigatório. Cada área devastada seria replantada com árvores nativas. Purificação dos rios. As águas seriam limpas, devolvidas à sua pureza original. Reservas intocáveis, territórios sagrados protegidos pela savana, onde nenhum humano poderia tocar. Guardiões da terra, animais treinados para vigiar dia e noite, garantindo que a natureza nunca mais fosse violada. Ao seu lado, o vice-ministro, castor engenheiro, afiava os dentes e desenhava represas. Com minhas presas construirei defesas, disse ele. Garantirei que cada rio siga seu curso, que cada construção sirva à vida, não à destruição. O Ministério do Meio Ambiente não apenas restaurava, ele reeducava. Os humanos seriam obrigados a plantar, a limpar, a respeitar. Aqueles que acumulassem sem necessidade seriam punidos. Aqueles que compartilhassem teriam abundância. A terra não seria mais tratada como coisa. Seria tratada como mãe, e quem ferisse a mãe enfrentaria os filhos. O panda caminhava entre as cinzas da floresta, tocando o solo com reverência. O castor construía canais para redirecionar águas perdidas. E juntos eles desenhavam um novo mapa. Não de poder, mas de equilíbrio. A savana não tomava o país para dominar. Tomava para proteger, para curar, para garantir que nunca mais o verde fosse trocado por cinza. E assim, o Ministério do Meio Ambiente se tornou o escudo da revolução, porque sem terra não há rugido, sem água não há vida, e sem respeito não há futuro. Ministério das Finanças, a economia da vida. Enquanto a savana avançava com estratégia, cura, justiça e restauração ambiental, o Ministério das Finanças preparava a base que sustentaria o novo governo, uma economia viva. O camaleão da economia, ministro das Finanças, não se guiava por gráficos humanos nem por bolsas de valores. Ele se guiava pelas estações, pelos ciclos da terra, pelo equilíbrio entre abundância e necessidade. Os humanos transformaram pedras sem vida em tronos de poder, disse o camaleão, mudando de cor a cada frase. Adoraram o ouro, mas deixaram morrer sementes. Construíram mercados, mas destruíram florestas. O resultado: fome, desigualdade, desperdício. Mas sob o rugido do leão supremo, a economia da savana não serviria ao ouro, serviria à vida. 4 leis foram decretadas. Ponto fim do desperdício. Nada seria jogado fora. Cada folha, cada fruto, cada gota teria valor. 2. Distribuição justa. Riqueza seria alimento, terra e água. Não haveria mais fome por causa de acúmulo. 3. Armazéns da savana. Reservas seriam criadas para tempos de seca, garantindo que ninguém passasse necessidade. 4. Economia adaptável. Como a pele do camaleão, tudo mudaria conforme a estação. Flexível, inteligente, natural. Ao seu lado, a vice-ministra, formiga provedora, caminhava incansável. Enquanto uns sonham, eu armazeno. Enquanto uns descansam, eu preparo. Nenhum estômago ficará vazio, animal ou humano. A fome será derrotada não pela abundância, mas pela disciplina.
Ela organizava estoques, calculava porções, distribuía com precisão. Não havia luxo, mas havia fartura. Não havia excesso, mas havia equilíbrio. E quem acumulasse por ganância seria punido. Quem compartilhasse teria abundância. O Ministério das Finanças não usava cofres, usava celeiros, não contava moedas, contava sementes, e cada grão guardado era uma promessa de futuro. O camaleão mudava de cor conforme o clima, ensinando que a economia não pode ser rígida. Deve se adaptar, se transformar, se renovar. E os humanos, que construíram impérios sobre papéis, aprenderiam que a verdadeira riqueza nasce da terra e não da ganância. A savana não apenas tomava o país, ela reescrevia o valor das coisas. E sob o comando do camaleão e da formiga, a economia voltava a respirar. O dia da tomada chegou ao fim, mas não foi um fim de guerra. Foi o início de um novo ciclo. A savana não marchou para destruir, marchou para restaurar. E agora, com todos os ministérios em ação, com cada animal em seu posto, com cada humano diante da verdade, o Leão Supremo se ergueu para proclamar o novo governo. A clareira central foi transformada em assembleia. Os ministros se reuniram. Águia com seus mapas, gorila com seus curandeiros, urubu com suas sentenças, camaleão com seus cálculos, coruja com seus livros, papagaio com suas mensagens, panda com suas raízes. Ao redor, milhares de animais em silêncio, e entre eles, humanos despertos, confusos, atentos. O leão olhou para todos, respirou fundo e rugiu. Hoje, a savana tomou o país, não por vingança, mas porque a vida não podia esperar mais. A terra pediu socorro, a água chorou, o ar sufocou. E nós respondemos. Ele caminhou até o centro da clareira. Cada ministério cumpriu sua missão. A estratégia foi precisa. A cura foi profunda, a justiça foi firme, a economia foi justa, a educação foi sábia, a comunicação foi clara, o meio ambiente foi restaurado. O macaco conselheiro entregou ao leão um pergaminho feito de folhas e raízes. Era o decreto do rugido, a nova constituição da vida. Este decreto, disse o leão, não será escrito em pedra, será escrito em vento, em água, em terra. Porque a lei da natureza não é rígida, é viva. Os humanos foram convidados a ouvir, a aprender, a participar, mas sob uma condição: respeito absoluto à vida. A assembleia terminou com um canto ancestral. Tamanduás bateram ritmos. Elefantes pisaram em harmonia. Pássaros desenharam melodias no céu. E o rugido final ecoou por todo o país. A savana não voltaria a dormir. O rugido não voltaria ao silêncio. A natureza agora governava e o mundo teria que aprender a viver sob a lei da vida. Como será a reação do presidente ao chegar no seu país e já não ter mais poder de governar e ainda encontrar a savana toda a governar no seu palácio? Não perca este capítulo, ative o sininho, inscreva-se no canal e compartilhe.